Estamos novamente reunidos para tomarmos um café, trocarmos algumas ideias e juntos refletirmos sobre professor reflexivo, escola reflexiva, com e pela filosofia. Hoje, com o professor Jairo Rambo, que é secretário estadual da Associação Nacional de Educação Católica, ANEC, e administrador da Escola Menino Jesus. Aguarde um minutinho e já iniciamos o nosso programa. Estamos retornando à nossa conversa de hoje e, junto com o professor Jairo, vamos conversar, tomar um café, discutirmos sobre algumas ideias com relação à escola reflexiva e professor reflexivo. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, professor Jairo, eu queria ler aqui um texto de Gandhi, atribuído a Gandhi, faça o que eu faço. E nós, como educadores reflexivos, precisamos também dizer para os nossos alunos como nós fazemos a reflexão, de que maneira nós queremos refletir. Uma mãe levou o filho até Gandhi e lhe implorou: por favor, Gandhi, diga a meu filho para não comer mais açúcar. Depois de uma pausa, Gandhi pediu à mãe: traga seu filho de volta daqui a 2 semanas. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi olhou bem no fundo dos olhos do garoto e lhe disse: não coma açúcar. Agradecida, porém perplexa, a mulher perguntou a Gandhi: por que me pediu 2 semanas? Podia ter dito a mesma coisa a ele antes. E Gandhi respondeu-lhe: há 2 semanas eu também estava comendo açúcar. Professor Jairo, depois dessa história atribuída a Gandhi e que tem muito a ver com o nosso programa, vamos colocar para os nossos telespectadores quem é o professor Jairo Rambo. Muito bem, professor Silvio. Primeiro quero agradecer ao convite de estar nesse café com você, dar-lhe os parabéns pelos 25 anos do Centro de Filosofia e Educação para o Pensar, elogiá-lo pelo brilhante trabalho que faz à frente desse centro e oportunizando que muitas escolas no país inteiro, no Brasil inteiro, tenham a oportunidade de refletir propositalmente sobre as suas ações, não uma filosofia transversal, mas uma filosofia prática, realizada com intenção, reunido e fazendo um programa que leve para a mudança de comportamento ou pensar sobre as coisas que faz. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns por isso. Eu, em nome da ANEC, quero parabenizá-lo, até porque a ANEC, com a antiga EIC, foi muito parceira de você, do seu centro, ao longo desses 25 anos. Bom, Jairo Rambo é um gaúcho, e aliás em Florianópolis tem muito gaúcho. Eu não vim para cá para morar, eu vim para cá para estudar. Eu sou filho de colonos, estudei numa escola rural até a 3ª série, fui alfabetizado em multissérie, eram as 3 primeiras séries do ensino fundamental juntas, a primeira série numa fila, a segunda na outra e a terceira na outra. Isso não faz muito tempo, foi em 78, é bastante tempo, mas não é tanto tempo assim em relação à nossa história. Então, até pouco tempo atrás, a gente era alfabetizado assim. E saí, ao final da 8ª série, saí da zona rural e fui estudar interno num colégio marista, também visando a vocação religiosa. E lá fiz o ensino médio magistério e depois fiz as etapas de formação da vida religiosa do religioso marista, que foi o postulado, o noviciado e o escolasticado. Nesse período, fiz teologia, 2 anos de teologia, e ao final desses 2 anos eu acabei saindo da vida religiosa e fiquei morando em Florianópolis, porque eu já estava aqui para estudar e acabei ficando aqui. Então, comecei a trabalhar numa escola, já que eu tinha o ensino médio e os irmãos maristas, a sua principal missão é a educação. Eu fui contaminado por essa paixão
E continuei, assim que estava fora da vida religiosa, fui trabalhar no Colégio Menino Jesus e lá fiz toda a minha vida profissional até 2003, quando saí por um tempo, fui numa outra instituição e retornei em 2010. A minha formação acadêmica é administração, a teologia, ciências religiosas, é uma teologia mais curta, de 2 anos, administração, depois fiz mestrado em administração e é a área que eu atuo hoje, além de ser o secretário em Santa Catarina da ANEC. Esse é o Jairo Rampo. Pois é, o professor Jairo coloca 2 coisas interessantes. Primeiro, a ligação da Associação de Escolas Católicas, a AEC, como a grande parceira há 25 anos atrás, quando iniciamos esse trabalho, foi a que abriu as portas das escolas aqui em Santa Catarina para a gente iniciar o trabalho. E a outra coisa que o professor Jairo coloca, que é muito interessante, é essa caminhada, né? E eu me lembro sempre, quando eu faço essa pergunta, de um grande educador que dizia, né, se nós quisermos que os nossos filhos, que os nossos alunos nos olhem com os olhos humanos, nós precisamos contar a nossa história. Por isso que eu fiz questão de perguntar para o professor Jairo um pouco da sua história, um pouco da sua caminhada. E isso é interessante para a gente também mostrar que somos humanos, que temos caminhos e vamos percorrendo esses caminhos. Agora, professor Jairo, dentro dessa sua formação, desde os primeiros anos escolares, formação acadêmica, formação religiosa que o senhor teve junto aos maristas, o que inspirou, essa é uma pergunta, o que inspira uma pessoa para ser educador no século XXI? Professor Silvio, o principal motivo é a convicção. Você deve estar convicto daquilo que você quer fazer da sua vida. Se você vai ser um advogado, você vai ser advogado e bom advogado, porque essa é a sua convicção. Se você vai ser engenheiro, você vai ser um bom engenheiro, porque você tem convicção. E se você tem convicção, você gosta daquilo e acredita que através dessa função, dessa atividade, dessa profissão, você vai fazer o bem para os outros, para a sua família, para a sociedade. O educador, ele é a mesma coisa. Ele tem que ter essa convicção, ele tem que ter essa paixão, ele tem que acreditar de que vai fazer a diferença na vida das pessoas, na vida da sociedade, na vida daquelas que entram em contato com ele ou que ele tem a oportunidade de conviver. Então, a principal característica é fazer porque está convicto daquilo, porque gosta, porque optou por fazer aquilo, não porque sobrou aquilo. Então, sobrou aquela profissão. Ah, não sei, não, eu quero ser educador, eu escolhi isso. Essa tem que ser a principal característica que leve alguém a ser um educador. E se ele escolheu isso, com certeza ele vai fazer da melhor maneira. E a melhor maneira hoje é envolvendo o aluno no raciocínio, pensando junto, discutindo, descobrindo as coisas juntos, mediando a aprendizagem. Muito bem. O senhor fala em convicção. Eu acho que essa é uma palavra importante e forte no mundo de hoje, né? Nós precisamos ter convicções e defender essas nossas convicções. O Centro de Filosofia, nesses 25 anos, defende uma escola e uma educação reflexiva. Na sua opinião, quais as características de uma escola reflexiva? O que mostra que numa escola, educadores e a estrutura estão fazendo reflexão com seus alunos, que é algo que nós queremos enquanto educadores, enquanto pais? Então, quais as características de uma escola reflexiva? Então, professor Silvio, são muitas. Algumas mais aparentes, outras mais internas, a gente não consegue visualizar. Mas a primeira começa com a escolha do modelo ou do estilo de educação que quer fazer. Você quer uma educação em que o aluno participa, é envolvido, reflete, ajuda a decidir os caminhos da escola, ajuda a pensar com o professor o desenvolvimento do trabalho escolar. Então, tem umas características pedagógicas, do jeito pedagógico de trabalhar. Outras,
do jeito de administrar, de conduzir a escola, em que envolve a comunidade escolar, envolve os funcionários, os professores, os colaboradores. Outra característica é pelo que ela entrega para a sociedade ao final do processo ou da etapa educacional em que ela se dedica. Se ela entrega cidadãos que são responsáveis, que são zelosos com o bem comum, se são comprometidos com uma sociedade mais justa, mais igualitária, com o meio ambiente, né, com preocupações com o meio ambiente. Então, são várias características, mas essas três, dá para distinguir uma escola que quer mudar ou uma escola que quer ter alunos. Muito bem. Sr. Rambo, nós vamos para um rápido intervalinho e eu queria deixar um gancho para nosso retorno. Uma das características que o senhor coloca de uma escola reflexiva é uma escola que se transforma numa comunidade de aprendizagem investigativa. Sobre isso nós conversamos daqui um minutinho. Cada vez mais as empresas estão utilizando a internet como canal de comunicação. Mais de 1 bilhão de usuários visitam o YouTube a cada mês, gastando mais de 4 bilhões de horas assistindo a vídeos. Os periódicos, cíclicos, recorrem a nós para a gestão de crise. Na pizza gastronômica. A gente trouxe uma estratégia diferente e logo no nosso início... Vamos ajudá-lo a conquistar mais sucesso. Retornando ao nosso programa, estamos pegando o gancho que deixamos logo antes do intervalo de uma escola reflexiva constituída como uma das características que o professor Jairo colocava, de se transformar numa comunidade de aprendizagem investigativa, que é o que nós queremos também com o trabalho filosófico nas escolas. Então, professor Jairo, essa escola reflexiva transformando-se numa comunidade de aprendizagem investigativa, como poderíamos pensar essa escola? Professor Silvio, o ponto inicial é o planejamento, é o currículo, é a intenção desse processo. Ele não surge naturalmente, ele tem que ser pensado, planejado, ele tem que ser intencional. A maneira que o professor vai desenvolver a sua aula, o seu trabalho, é que vai envolver os alunos nesse processo investigativo. Aquela postura do professor de ensinar, de explanar, de apresentar o seu conhecimento, ela vai contra esse processo. Temos que partir o professor tem que partir daquele processo de que ele é um mediador. Ele é mais um aprendendo naquele processo. A partir desse momento, a partir de que essa intenção está explícita no planejamento, está pensada, a escola começa a ser uma escola em que o processo investigativo faz parte dela, não é uma questão ocasional, é intencional. Então, o principal ponto é o professor estar ciente disso, de que ele é mais um em aprendizagem. É ele que vai mediar, os alunos vão ser envolvidos nesse processo. Com isso, todas as ferramentas tecnológicas vêm à tona. Não tem como mais a escola ignorar a tecnologia portátil, né? Porque a tecnologia de uso coletivo, ela já está há uma década praticamente dentro das salas de aula ou mais. Né? Mas a tecnologia portátil, aquela que o aluno carrega consigo, que todos nós carregamos, essa tecnologia é que vai agilizar esse processo, essa pesquisa coletiva, vamos dizer assim, esse processo de construção do conhecimento juntos, não recebido. O senhor me fez lembrar, e eu queria também lembrar aos telespectadores, que aí no pé do seu vídeo, da sua televisão, está o site da Editora Zófos, onde nós temos uma enquete, e essa enquete também é sobre esse assunto do programa, Escola Reflexiva, Educadores Reflexivos. Participe, coloque lá sua opinião sobre se a sua escola ou a escola dos seus filhos é uma escola reflexiva. Coloque lá os seus dados, porque no final
desse mês, nós teremos o sorteio das pessoas que participarem, entrarem lá no site da editorasofos.com.br para receberem o livro Filosofia Viva. E eu queria então fazer também esse gancho, como o senhor coloca, do planejamento, da participação das pessoas, de pensarmos que a escola não pode estar fora desse mundo que está se modernizando. E queria lembrar também dos outros 2 programas, onde a gente falava desse assunto e entramos na questão tecnológica. Quando lá vimos, através de reflexões de outros educadores que aqui estiveram, que a tecnologia é um meio, não pode ser um fim. Assim como o livro didático é um meio, não é um fim. Assim como o professor em sala de aula tem que ser um meio, não tem que ser um fim. Será que se a gente conseguisse, enquanto educadores, se a gente conseguisse, enquanto escolas, fazer com que os alunos e a própria comunidade, a sociedade, entendesse que o conhecimento se constrói junto com os outros, o conhecimento se constrói a partir do que outros pensaram, dos autores dos livros, das ideias que surgiram, e que nós precisamos construir este pensar no século XXI. Então, essa escola que dita tecnológica é uma escola que também precisa ser humanizada, que precisa ter o espaço para o diálogo. Então, professor Jairo, falando dessa escola reflexiva que nós queremos que aconteça para os nossos alunos, para os nossos filhos, que é ensinada pelo diálogo, que o diálogo tem que ser ensinado, e a gente defende que tem que ter um programa para ensinar esse diálogo filosófico, desde a educação infantil até o ensino médio. E que incentive também para que aconteça nas famílias, para que os alunos possam, os filhos possam dialogar com os pais. Ela é um caminho que nós chamamos de uma revolução silenciosa do século XXI. E muitas escolas por esse país estão se envolvendo nessa revolução silenciosa. O que o senhor acha que a escola precisa fazer? A escola pública, a escola particular, a escola leiga, a escola católica, enfim, o que a escola precisa fazer para que os alunos sejam reflexivos? Algumas coisas na vida acontecem por acaso, como consequência. Mas a maioria delas tem que ser intencional, tem que ser pensada, planejada. Não se desenvolve uma escola reflexiva, um professor reflexivo, um aluno reflexivo, se não tem um programa, um projeto, uma intencionalidade. E aí entra uma característica da escola reflexiva que foi perguntada anteriormente e que eu reforço. É o professor reflexivo. É o professor que tem que ter a formação, que tem que ser preparado, que tem que ser o profissional desse processo. E apoiado por programas, por projetos. Nesse ponto é que eu antes elogiei o Centro de Filosofia e Educação para o Pensar. Tem que ter algo planejado, formalizado. A reflexão ou a habilidade de refletir e de pensar e de dialogar, ela tem que ser desenvolvida. E ela tem que ter um programa, um projeto para isso. Então, professor Silvio, não basta querer, não basta, eu quero que meus alunos sejam reflexivos, não. Eu tenho que adotar medidas, projetos, programas para que isso seja uma realidade. E a tecnologia, ela vai auxiliar, mas não é ela que vai fazer com que uma escola, ou um aluno, ou um professor, ou seja, uma comunidade reflexiva. Então, é muito diferente de você ter meios tecnológicos para que as questões que você planejou aconteçam, do que usá-los como fim. Então, essa é a grande diferença no meu ponto de ver. Muito bem. Também concordo, professor Jairo, que a gente precisa dar uma atenção especial, e é também uma preocupação nossa, enquanto um centro de filosofia e educação para o pensar, a formação do professor. E essa formação ela tem que ser constante, ela tem que ser continuada, ela não pode ser somente um momento. E o professor também tem que se conscientizar que os alunos do século XXI não são os mesmos de quando nós éramos alunos. Os alunos querem essa reflexão, eles querem esse espaço de diálogo, eles querem poder dizer a palavra e perceberem que eles estão sendo ouvidos quando eles dizem a palavra. E ouvidos pelo professor, ouvidos pelos colegas,
ouvidos pelos pais, né? E aí eles se envolvem nesse diálogo, nessa conversa e respeitam o outro quando o outro está falando. E isso é o que a gente colocava no começo da nossa conversa sobre a comunidade de aprendizagem investigativa. Quer dizer, nós precisamos fazer com que os nossos alunos tenham algo em comum quando estão na sala de aula, que é aprender. Eles estão lá para aprender. E o professor é o mediador desse saber junto com eles, por isso ele também está investigando e não simplesmente repassando conteúdos. E esse diálogo, professor, aluno, essa interação é que desenvolve nos nossos cidadãos, os mirins, vamos dizer assim, a capacidade de respeitar, que vai suprimir ou suplantar o jeitinho brasileiro, que não é jeitinho, é falta de educação mesmo, de vantagem em tudo. Então, no momento que eu consigo dialogar, consigo perceber e me colocar no lugar do outro, eu começo a me dar conta de que certas atitudes, certos padrões de comportamentos são nada mais do que falta de educação, falta de compromisso com o bem comum. Muito bem, concordamos plenamente. Porque é esse o caminho de uma escola reflexiva que nós queremos, né? De professores reflexivos, que a gente possa formar cidadãos responsáveis, possa formar honestos cidadãos, né, que consigam viver no mundo e consigam participar da comunidade onde estão inseridos e serem agentes de mudança, de transformação. Todos nós queremos um mundo melhor, todos nós queremos viver numa sociedade melhor. E a partir, então, da escola reflexiva, a gente pode sonhar. Por isso que eu falei de uma revolução silenciosa. E essa não é uma expressão minha, é uma expressão que foi colocada por uma das pessoas que ajudou a escrever o livro 25 anos de uma caminhada reflexiva, que também é algo que eu queria passar para as suas mãos, professor Jairo, porque o senhor, como secretário aqui em Santa Catarina da ANEC, nós temos aqui no livro, quando falamos de Santa Catarina e desse trabalho que iniciou-se há 25 anos atrás, nós citamos aqui a Associação de Escolas Católicas, na época AEC, e o SINEP, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, que deu todo o apoio para que nós iniciássemos esse trabalho junto às escolas. E de 25 anos atrás, começando com algumas escolas aqui em Florianópolis, hoje nós estamos no Brasil inteiro desenvolvendo esse programa, esse trabalho, com escolas, com professores, com alunos, com as famílias, para que a escola possa ser reflexiva. Então eu queria passar às suas mãos esse livro, porque o senhor também faz parte dessa história. Obrigado, professor, e parabéns, como já falei antes. Espero que, e desejo e desejamos nós, enquanto ANEC, que as escolas católicas sejam pioneiras, e foram pioneiras e continuam sendo pioneiras no ensino em que dê independência e autonomia ao cidadão, aos jovens de hoje, e que possam fazer uma sociedade diferente do que nós vivemos. Muito obrigado e parabéns. Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalinho e depois as considerações finais, a mensagem final do professor Jairo. E lembrando, entrem lá no nosso site e participem da enquete sobre escola reflexiva. Só um minutinho. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao nosso programa, antes das considerações finais, eu gostaria de perguntar ao professor Rambo, porque ele é o secretário estadual da Associação das Escolas, da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, como é que o senhor vê as escolas em Santa Catarina nesse aspecto reflexivo, professor Rambo? Professor Silvio, muitas das escolas que fazem parte, são associadas à nossa associação, então são todas elas de confissão católica, existe uma preocupação muito forte, muito real, de que não basta mais fazer ou
propiciar ao aluno uma aprendizagem. Há uma preocupação real de ensinar e de propiciar momentos para que ele possa aprender a ser. Isso sempre foi. Isso sempre foi a filosofia, o jeito de nós trabalharmos. Mas hoje, mais do que nunca, notamos que ainda temos muito a crescer nessa linha de aprender, aprender a fazer, aprender a ser e levar isso para a vida. Então, avaliando as nossas escolas em Santa Catarina, que são em torno de 55 escolas em todas as regiões do estado, temos convicção de que estamos todos engajados nessa intencionalidade, de fazer com que os alunos que por lá passam e que escolheram as nossas instituições saiam com bom e com sólido conhecimento técnico, científico, mas também com uma sólida formação humana, cristã, e que saibam se colocar no lugar dos outros como cidadãos responsáveis, comprometidos com a sociedade atual. Então estamos bem focados nisso. A nossa instituição tem promovido muitos eventos de formação continuada para o professor, para o gestor, para o diretor, para toda a família envolvida no processo educativo em nossas escolas. Muito bem. Não resta dúvida de que a Associação de Escolas de Educação, Associação Nacional de Educação Católica, é uma entidade importante, sim, no âmbito do Estado de Santa Catarina e em termos de Brasil. E queremos, juntos, podermos fazer reflexões e construirmos ações para que cada vez mais os alunos percebam a importância de uma escola com uma linha pedagógica, um querer chegar a algum lugar, portanto, com uma filosofia dentro da escola. Uma filosofia enquanto disciplina e uma filosofia enquanto linha pedagógica, enquanto projeto político-pedagógico. E a gente sabe que as escolas, de modo geral, têm essa preocupação. E as escolas querem que isso seja uma realidade. Hoje nós temos no Brasil mais de 2.000 instituições de ensino, educação básica e superior, 2,5 milhões de alunos nas instituições católicas, das quais muitas são parceiras do Centro de Filosofia e Educação para o Pensar. Então, estamos ainda juntos e continuaremos juntos, se Deus quiser. Muito bem. Então, agora, professor Jairo, algumas considerações finais, uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu quero deixar uma mensagem especial aos educadores, aos professores. Eles são o centro e são os que estão diretamente ligados aos alunos e que são os articuladores, os mediadores desse processo. Eu quero usar as palavras do Papa Francisco, que diz muito bem o que nós precisamos hoje de vocês, educadores, que optaram, que escolheram, que tiveram a convicção de que essa é a profissão, a missão que vocês querem realizar na vida de vocês ou que nós queremos realizar na nossa vida. O educador, diz o Papa Francisco, nas escolas, deve ser, antes de tudo, muito competente, qualificado e, ao mesmo tempo, rico em humanidade. Os jovens necessitam de qualidade de ensino e os valores não devem ser somente enunciados, mas testemunhados. A coerência é um fator indispensável na educação dos jovens. Não se pode educar sem coerência, diz o Papa Francisco. E com isso nós concordamos, né, professor? Com certeza, com certeza. Professor Jairo, nós queremos agradecer imensamente a sua participação, enriquecendo as reflexões nesse nosso programa Café com Ideias, um momento de diálogo, que é o que nós queremos que aconteça na escola, na família, na sociedade. Por isso, esse espaço para a gente tomar um café e refletirmos sobre as ideias. E eu também queria, professor Jairo, que o senhor levasse a caneca onde nós tomamos o café de hoje. E essa é uma lembrança desse nosso encontro, desse nosso café, junto com os telespectadores. Então, essa caneca é sua e a gente encerra o nosso programa de hoje
agradecendo ao professor Jairo e agradecendo a todos os telespectadores por estarem conosco em mais esse momento de diálogo. Até a próxima.